como que eu organizo, né, os meus projetos para ganhar mais, para ser mais produtivo? Vamos lá, primeiro passo, eu tenho uma sequência lógica para cada tipo de projeto. O que é essa sequência lógica? Um passo a passo, como se fosse um processo interno, ou seja, cara, eu faço isso, depois disso é feito isso, depois disso é feito isso, depois disso é feito isso. É uma sequência lógica para cada tipo de projeto. Então não adianta, vou pegar um loteamento para fazer, como esse daqui, né? Vou fazer um projeto de loteamento desse aqui, por exemplo. O esgoto é uma das últimas etapas. Mas quando você consegue enxergar as ferramentas, né, de maneira estratégica do Civil 3D, você consegue não precisar esperar as outras estarem prontas. Então, enquanto um projetista está trabalhando na terraplenagem, eu já posso ir adiantando o esgoto, porque qualquer alteração que ele fizer na terraplenagem já vai ser enviada para o esgoto. Então, também tem isso, ou seja, eu tenho uma sequência lógica de projetos. Quando eu aplico essa sequência lógica de projetos, automaticamente os meus resultados melhoram. Depois, eu tenho um checklist de projeto que não me deixa esquecer nada. Então, tem uma lista, cara. Tem uma lista lá, deve ter uns 500 itens naquela lista. Só que cada projeto que eu vou fazer, eu tenho aquela listinha que não me deixa esquecer dos itens. Ou seja, o Civil 3D, ele fornece para mim uma tabela de quantidades. Mas se eu não tiver um item lá no checklist, tá, do esgoto, por exemplo, projeto de esgoto tem que ter uma tabela de quantidades. Se eu não tiver esse item lá no meu checklist, o que vai acontecer? Eu vou esquecer. Então, esse checklist, né, ele não me deixa esquecer nada. E ele vai meio que na ordem lógica. Ó, agora você insere esse objeto, agora você insere esse, agora você insere aquele. Então, ele vai meio que na ordem lógica ali, tá? Depois, eu tenho alguns arquivos modelos para usar. Isso facilita muito a minha vida. Arquivo modelo, tá? Já padronizado, já pré-criado. Então, enquanto você que não tem esse passo a passo lógico, né? Aquele projetista que não tem essa estratégia, todo projeto ele vai ter que criar do zero de novo. Todo projeto ele vai ter que criar do zero. E eu sou bom em criar método, né? Tudo que eu vejo, eu quero criar um método, eu quero criar um processo para eu nunca mais pensar naquilo ali. Cara, fui lá, criei um checklist. Depois, cara, eu vou usar esse negócio aqui para sempre no meu projeto. Essa nota aqui, ela vai vai estar sempre no meu projeto. Então, eu vou lá e uso. Eu vou lá e coloco ela lá, como modelo. Aperta os botões na ordem correta. Isso aqui é muito importante. É o que eu venho falando desde o início da aula para vocês aqui. Cara, se você não sabe a ordem correta de projetar, você acaba andando com a Ferrari numa estrada de chão. Você vai usar o Civil 3D, a única coisa que ele vai fazer é travar o seu computador, pegar fogo. Por quê? Porque se você não souber, né, a ordem correta de apertar os botões na prática ali, você acaba perdendo a performance do Civil 3D e até piorando mesmo, fica muito pesado, fica muito difícil. Depois, eu uso os bancos de dados que o Civil 3D disponibiliza, né? O Civil 3D tem uma ferramenta de atalho de dados para deixar o meu projeto mais leve e o meu projeto mais rápido. Então, eu uso esses bancos de dados. Então, não existe, né, fazer cópias de arquivo. Eu até coloquei aqui embaixo também, ó, que está ligado com esse daqui. Não faço cópias de arquivo, ou seja, eu não vou lá, faço a terraplenagem, faço a cópia daquele arquivo para depois fazer o esgoto. O certo é você ir lá, né, fazer a terraplenagem, cria um atalho de dados e daí você começa a desenvolver o seu outro projeto. Do zero, um arquivo limpo, porém vinculado, sem precisar fazer cópia, tá? Então, isso deixa o meu projeto também mais leve. Outra coisa, clássica, né? Falei para vocês, não exporto meus projetos para AutoCAD, só exporto eles quando eu vou entregar para o meu cliente. Aquele cliente que não tem o Civil 3D ainda, aquela prefeitura lá do interior que ainda não tem, aí sim eu exporto para AutoCAD, mas eu não mexo no arquivo, entende? Eu exporto para AutoCAD só para entregar. Então, o projeto está pronto. Vai entregar? Posso entregar em AutoCAD, porque senão eu perco o vínculo, tá, do meu projeto. Eu mostrei ali para você o exemplo ali do projeto de esgoto, né? E eu tenho ele aqui na versão AutoCAD. É o mesmo projeto, ó, só que ele está na versão de CAD. Tá? Ele está na versão de CAD. Então, essa versão aqui, ela só é para entregar. Por quê? Porque ela não tem vínculo nenhum. Ó. Eu clico nos objetos, ó, ele não me mostra nada. É um monte de linha, tá vendo? Não tem informação nenhuma. Se eu vier aqui nos perfis longitudinais, ó, não consigo fazer nada, é só uma linha, né? Mas eu só uso ela para poder entregar para o meu cliente. Por quê? Perdeu tudo. Quando eu preciso fazer uma revisão, eu venho aqui no Civil 3D, faço a alteração que eu tenho que fazer
e mando exportar novamente. Vamos lá. Eu uso o Civil 3D, né, os recursos do Civil 3D para gerar pranchas automáticas e ser mais produtivo. Ou seja, quando você desenvolve o projeto ali, né, já pensando no final dele, né, numa ordem mais lógica, o que acontece? Você tem a possibilidade de gerar automaticamente as pranchas do seu arquivo. Tá? E quando você gera as pranchas automáticas, você é muito mais produtivo, cara. 10% do tempo, geralmente, a gente usa gerando prancha, né? Colocando os arquivos ali na prancha ali do PDF. Então, quando eu uso o Civil 3D de maneira correta, eu consigo economizar grande parte desse tempo. Consigo economizar grande parte desse tempo. Por quê? Porque eu consigo usar a própria ferramenta que ele tem para gerar essas pranchas automáticas. E aí, logo em seguida, né, eu uso também recursos do próprio Civil 3D para gerar PDF automático. Olha só que massa. Então, tem como você gerar os PDFs automáticos. Tem exemplo, por exemplo, você vai pegar um projeto de uma rodovia, aí você tem que gerar lá automaticamente, né, várias pranchas de sessão, né, de nota de serviço e tudo mais. Se você for gerar PDF daquilo tudo na mão, cara, vai dar tanto dor de cabeça. E tem uma forma de você usar o Civil 3D para exportar esses PDFs automático. Já sai dali, ó, prontinho. É só salvar e mandar para o cliente. Outra coisa, né? Eu uso rotinas programadas dentro do Civil 3D para automatizar tarefas, tá? Então a gente usa ferramentas do Civil 3D, aí já são ferramentas mais avançadas, né, que a gente usa do Civil 3D, para quê? Para poder extrair informações, tá? Para poder extrair informações e automatizar o nosso processo. Então, quando você utiliza essas rotinas programadas, né? Tem como você criar essas rotinas programadas dentro do Civil 3D. Quando você usa essas rotinas, você cria tabela, você exporta relatório, você cria textos automáticos dentro do Civil 3D. Você, por exemplo, ó, esse aqui é um exemplo clássico, ó. Tá vendo esse texto aqui, ó? Tubo de queda, altura 0,52 metros, geratriz inferior 69,873. O que acontece? Esse texto o Civil 3D não gera automaticamente. Não gerava. Só que a gente criou uma rotina, uma automação, utilizando a própria ferramenta do Civil 3D, onde o Civil 3D dá uma varrida no projeto, ele analisa o projeto todinho, e aí ele vê onde tem necessidade de tubo de queda, ele vai lá e insere esse textinho com essas informações para a gente. Tá? Então, essa é a rotina que automatiza o projeto. Enquanto você faz na mão, o Civil 3D faz automático para você em um clique. Tá? Então, isso me agiliza muito. E por último, né, eu dou nome aos bois, eu coloco nome em cada elemento de projeto do Civil 3D. Então, tudo que você faz dentro do Civil 3D tem que ter nome. Essa é assim, pré-requisito para projetar corretamente no Civil 3D. Tá? Pré-requisito. Olha só, se você vier aqui em superfície, ó, ela vai ter um nome. Se você vier em alinhamentos, ó, ele vai ter nome, eixo rua A, rua B, rua C. Se você vier aqui nesse PV, ele vai ter um nome. Tá aqui o nomezinho dele, ó, PV1. Beleza. Tá? Então, tudo tem nome aqui dentro do Civil 3D. Quando você nomeia, né, identifiquei um erro no meu projeto. Em qual trecho que está esse erro? Ah, está no trecho X, Y, Z. Se você não renomeia, se você não dá nome aos bois corretamente, você vai perder tempo procurando, tá? Procurando. Então, coloca o nome em tudo, todos os elementos. Eu também ensino, né, os meus alunos a criarem, né, colocarem esses nomes corretamente dentro do Civil 3D para serem mais produtivos. Então, por isso que projetistas, né, que trabalham com o Civil 3D tendem a ganhar mais, tendem a faturar mais, ser mais reconhecido na carreira. Se não, galera, eu não estaria aqui não, tá? Estaria quietinho lá no meu cargo, né, que eu trabalhava lá na empresa, antes de eu fundar a minha própria empresa, né, antes de eu criar a minha própria empresa. Eu só vi que era uma oportunidade, né? Eu só vi que dava para ganhar mais quando eu descobri o potencial que o Civil 3D tinha. Eu falei, cara, se eu dominar essa ferramenta, se eu desenvolver projeto dentro dessa ferramenta, eu vou estar acima da média. Meus colegas de faculdade não sabem fazer isso. As pessoas que eu conheço ao meu redor não sabem fazer isso. Hoje eu conheço muita gente que sabe mexer com Civil 3D. São mais de 2.000 pessoas que eu já treinei, beleza? Hoje, né? Mas na minha época lá, que eu nem sabia o que era Civil 3D direito, quando eu vi, eu falei, cara, isso aqui é o que vai me colocar um patamar acima. É o que vai fazer eu subir de cargo. E foi realmente o que me fez subir de cargo na empresa que eu trabalhava. Entrei como estagiário, depois como auxiliar de topografia, depois como topógrafo, depois como engenheiro projetista.
Se eu não tivesse dominado o Civil 3D, eu não teria chegado nesse nível dentro da empresa que eu trabalhava. E aí depois eu enxerguei um potencial ainda maior. Falei, poxa, eu posso abrir a minha própria empresa e vender os meus próprios projetos. E posso faturar ainda mais. Deixa eu só entender o que eu preciso, que eu vou abrir a minha empresa. Foi exatamente o que eu fiz. Eu preciso do conhecimento técnico para desenvolver os projetos, eu preciso do conhecimento no Civil 3D, conhecimento nas normas, e preciso também conhecer de vendas. Por quê? Eu preciso vender o meu projeto, eu preciso precificar o meu projeto, eu preciso negociar com o meu cliente, eu preciso saber onde é que eu encontro o meu cliente. Foi aí que eu fiz, então. Aprendi sobre vendas, aprendi sobre marketing, aprendi sobre negociação, sobre como cobrar por um projeto.